tá? Pela participação. E eu gostaria de apresentá-los antes de mais nada, tá? Então, em nome da APM, eu agradeço a todos a participação e a presença. E isso vai ser um momento de muita valia, porque é um assunto que hoje é um assunto que está extremamente em alta, de grande relevância, com uma utilização muito grande. E os participantes, os palestrantes, eles vão contribuir muito, porque são pessoas que têm muita experiência no tema. Então, o doutor Abel Pereira de Souza Júnior, ele é titular de reumatologia no Centro Universitário da Fundação ABC, e ele é o presidente da Academia Brasileira de Reumatologia, entre vários outros títulos, né? A doutora Andréia Castanheiro da Costa, ela é dermatologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, com especialidade em cirurgia dermatológica pela Fundação ABC. E o doutor Matteo Casmiri, que é especialista em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, é membro do American College of Surgery e certificação em cirurgia robótica. E são 3 especialistas que contribuem muito nas terapias, nas suas especialidades, e que têm já bastante experiência com os imunobiológicos. Então, nos primeiros 30 minutos, o doutor Abel vai dar uma explanação geral do que são os imunobiológicos e as indicações na especialidade dele. Depois, a doutora Andréia vai falar da experiência dela, vai fazer um breve apanhado em 10 minutinhos sobre as indicações na especialidade dela, e o doutor Matteo da mesma forma. E depois a gente abre os últimos 10 minutos para perguntas. Então, Abel, por favor, nos dê o prazer da sua palavra. O fone está bloqueado, ok. Boa noite, vamos compartilhar a tela. Só precisa voltar para o primeiro. Nem que a gente volta aqui. Isso. Isso. Está pensando. Não está aparecendo, viu, Não. Tri? Cadê o ESC? Ué. Stop. Vamos parar, começar novamente. Compartilhar. Espera aí, pessoal. É que ele entrou no último slide, em vez de entrar no primeiro. Conseguiu? Não. Volta aqui, ó. Isso, agora põe em modo apresentação. Põe no modo apresentação, Tri. Isso, vamos lá. Isso, agora põe no modo apresentação. Pô, ele colocou, doutora. Espera aí que o computador dele está... Está demorando para compartilhar. Será que tem alguma coisa a ver aqui? Coloca de fundo que vocês estão pegando. Será? Olha, assim mesmo. Abre ele, pronto. Se tirasse esse quadro daqui... Clica aí nessa tacinha que compartilha. Isso, aí. Agora acho que foi. Pronto. Estava o quadro com as imagens das pessoas presentes, então vamos começar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Newton. Newton Ota Takashima é um grande amigo, pessoal, particular, e nos convidou para formarmos juntos com a Ariadne Staciarini, que é a nossa diretora científica da APM Santo André. Eu só queria falar, logo nessa abertura, esse prédio maravilhoso que está compondo nossa imagem de abertura aqui, que foi adquirido esse terreno quando o meu querido colega do consultório, Ernesto Dalla Verde, era o presidente
da APM de Santo André, na gestão de 91 a 95. Depois o prédio foi construído. Então, eu acompanhei todas essas tratativas e, para mim, é um orgulho estar aqui com vocês hoje. O segundo ponto é falar que nós não teremos a pretensão de ensinar ninguém participando da nossa reunião de hoje como diagnosticar, tratar ou ter alternativas para artrite reumatoide, artrite psoriásica ou doenças inflamatórias intestinais. A ideia é fazer um apanhado, não é que eu vou fazer um tempo maior, foi contemplado com um tempo maior para fazer esse apanhado, e que depois, com a participação dos outros colegas, podemos trocar algumas experiências falando dos outros medicamentos. Os imunobiológicos, de um modo geral, são produtos produzidos por seres vivos que se contrapõem aos produtos de síntese química convencional. Quer dizer, enquanto numa fábrica qualquer de medicamentos, por processos de química orgânica, se sintetiza aspirina, dipirona, simvastatina e assim por diante, os biológicos são produtos que são feitos por seres vivos, por células, órgãos, tecidos e glândulas, e que têm particularidades especiais nesse tipo de processo. Os biológicos estiveram na onda e na ordem do dia. Até 2019, o Humira era o campeão mundial de vendas da indústria farmacêutica. Até 2019, o Humira vendia 20 bilhões de dólares ao ano e só foi sobrepujado agora pelas vacinas, né? Recentemente, agora depois da epidemia do Covid. Entretanto, até neste ano de 2022, o Humira ainda teve um acréscimo de venda. Comparativo com 2021, vocês podem ver que teve aqui um acréscimo de venda dessa categoria de produtos. Os biológicos foram concebidos há muitos anos atrás, há 115, 120 anos atrás, quando o professor Paul Ehrlich, que está aqui à esquerda desse novo quadro, foi um dos primórdios da imunologia moderna. Ele ganhou o Nobel de Medicina de 1908 com a descoberta do Salvarsan, que foi o primeiro remédio para tratar a sífilis. Ele sonhava, naquele tempo, com um produto que viria para o futuro, que seria um anticorpo que levaria para dentro da célula infectada ou parasitária um antibiótico que destruiria esse agente invasor dentro da célula. E ele chamou isso de bala mágica. E essa noção de bala mágica ficou no filme que Hollywood fez, A História da Bala Mágica, do Dr. Ehrlich, que é um filme muito conhecido de Hollywood. Entretanto, os biológicos têm toda uma história muito conhecida de centenas de anos. A vacina do Jenner foi uma primeira tentativa de obter, no nosso mundo ocidental, partículas vivas ou partículas atenuadas de portadores da varíola mais suavizada das vacas e produzir imunização naquele famoso menino que foi o seu primeiro paciente. E na imagem do lado, na China, muito tempo antes que o próprio Jenner, crostas de varíola ressecadas ou dessecadas eram inoculados por pequenos tubos de bambu dentro da narina, podendo fazer uma imunização ativa já da varíola. Então, esses processos são tão antigos quanto a medicina. Os biológicos, entretanto, pegaram vigor e uma força a partir de 1975, quando George Skeler, na Alemanha, associado por seu estagiário da época, que era um argentino, César Milstein, sintetizaram os primeiros anticorpos monoclonais. Por isso, eles foram premiados em 84 com o Nobel de Medicina. Isto deu o impulso dos últimos 25 anos do século passado nesse portentoso desenvolvimento dos produtos imunobiológicos. A artrite reumatoide sempre foi uma doença terrível, para não escolher outra palavra. Uma doença intensa, progressiva, deformante, mutilante às vezes, como vocês podem ver nesse quadro, e cujo histórico se modificou depois dos últimos anos do advento dos biológicos. Nós tivemos no tratamento da artrite, em 1950, o uso dos corticosteroides, que foi uma primeira revolução no tratamento da artrite, e no início do século XXI, o advento dos imunobiológicos, que representou essa segunda revolução no tratamento da artrite. Este é o processo macroscópico e microscópico do início da destruição da artrite reumatoide, onde a membrana sinovial inflamada invade o espaço articular, destrói a cartilagem,
destrói o osso subcondral, aumenta a produção de líquido sinovial e gera uma intensiva neoformação vascular que atrai novos elementos figurados do sangue para a perpetuação do processo. O processo da artrite reumatoide é um processo inflamatório constante, perene, persistente. Do reconhecimento da parte bioquímica desse processo, se identificaram vários alvos terapêuticos que poderiam determinar a produção de medicamentos, que estão representados nesses retângulos das várias categorias de medicamentos que foram desenvolvidos com esse objetivo. A ideia dos biológicos é esta: é reconhecer um alvo e conseguir que se produza um fármaco, um medicamento ou um imunobiológico voltado contra ele para atenuar ou aliviar ou combater esse tipo de doença. O que é, enfim, um biológico? O biológico é uma molécula de alto peso molecular. Aqui à direita, à esquerda do quadro, nós temos uma eritropoetina comparado com uma aspirina, em tamanho comparativo das moléculas com as suas cadeias de química. Comparando, em termos de peso, a molécula de aspirina, que é 0,18 kilodaltons, comparado com um anticorpo monoclonal, como droga ou um biológico, de 150 kilodaltons. Se formos comparar isso com um sistema de transporte, a aspirina, em tamanho de molécula, representa uma bicicleta, leva um passageiro, enquanto que um anticorpo monoclonal é do tamanho de um portentoso jato de 200 ou 300 passageiros, só para fazer esse tipo de comparação com o tamanho de molécula. As diferenças básicas dos biológicos dos produtos de síntese química, então, são de pequena molécula contra grandes peptídeos, são de administração oral, parenteral ou tópica e tipicamente parenteral nos biológicos, porém, o desenvolvimento de um remédio de síntese química é extremamente complexo, caro e demorado. A indústria farmacêutica fala que, às vezes, é necessário produzir 1.000, 2.000, 10.000 moléculas para que uma só seja aproveitada como medicamento. Já o desenvolvimento de um biológico é extremamente rápido e relativamente barato. Você escolhe o alvo, um animal de laboratório produzirá um anticorpo monoclonal contra ele e você já tem a matriz desse medicamento. Entretanto, a produção dos remédios de química básica são extremamente baratas. Uma indústria química faz toneladas de um produto em algumas horas a um custo baratíssimo, enquanto que a indústria farmacêutica tem um custo elevadíssimo de produção dos biológicos. Uma fábrica de biológico tem uma estimativa de um custo de 1 bilhão de euros. Só para vocês terem uma dimensão do custo de uma instalação de uma nova fábrica de produção dos biológicos. Os aspectos relacionados à terapia dos biológicos têm o seu lado bom, que é o alvo específico, então a gente sabe o que é que o nosso medicamento irá fazer, e ele terá uma eficácia amplificada porque ele não é perdido em outros compartimentos ou outros elementos do corpo, e sim somente nas áreas de interesse. Os aspectos que têm que ser considerados também é o custo, a administração por via parenteral. Alguns pacientes não gostam de picadas e evitam, eventualmente, medicamentos parenterais, e a preocupação com a segurança a longo prazo dessas qualidades de medicação. A gente ficou agora, na epidemia do Covid, o medo das vacinas de RNA mensageiro, que todo mundo ficou falando que podia virar lagartixa se tomasse o gene de um outro animal. Quer dizer, tudo isso que acabou acontecendo e vivemos ainda tão recentemente aqui entre nós. Os tipos de imunobiológicos, eles podem ser obtidos dos camundongos, ratos, porquinhos da Índia, ou dos cavalos, como nós temos, por exemplo, o antissoro contra a picada de cobra, que é o cavalo do Butantan, que faz um biológico. Temos os anticorpos quiméricos, que são mistos daquele obtido pelos camundongos e os humanizados, que são os adaptados para aplicação nos seres humanos. A ideia de chamar de quimérico é porque este anticorpo, representado em branco, com a sua cadeia leve e cadeia pesada, totalmente desenvolvido pelo animalzinho de laboratório, ele vai ser adaptado para um anticorpo que pode ser administrado a um ser humano, sendo 1/4 parte originária do murino, do animal, e 3/4 partes do humano. Então, tendo características de dois animais, o ratinho e o ser humano,
A tecnologia da indústria farmacêutica deu a esse anticorpo o nome de quimérico, porque a quimera é uma figura da mitologia grega que tem composição do seu corpo de vários animais. Já essa estrutura, já mais desenvolvida, os locos de reação química do fragmento FAB do imunobiológico são selecionados no anticorpo quase que totalmente humano. Então, aqui nós temos 95% de um anticorpo humano com apenas 5% do animal original, que seria o ratinho de laboratório. A quimera é esta figura impressionante, porque ela tem uma metade de trás do corpo do bode, a parte da frente é o corpo do leão, com uma cabeça de leão, a cabeça do dragão e uma cabeça de bode. Se não bastasse o dragão cuspir fogo, ainda ela tem uma serpente na cauda. Isto aqui, no passado da Dácia, da Lícia e da Grécia, de 2, 3 mil anos atrás, aterrorizava as populações, que era um ser mitológico que não existia. Mas daí que ficou o nome de quimera e anticorpos quiméricos para esse tipo de produto. Os tipos de anti-TNF que nós temos hoje disponíveis, nós temos uma proteína de fusão, que é o Etanercept, temos 2 tipos de anticorpos monoclonal, esse quimérico, que é o Remicade, onde 1/4 parte é do animal e 3/4 partes humano, e o humanizado, que é o Humira, que é totalmente humano. E este fragmento do fragmento FAB do anticorpo pegilado, a pegilação confere uma concentração maior no foco da inflamação e uma persistência maior ou por mais tempo nesse foco da inflamação, podendo amplificar os seus benefícios. Os remédios biológicos disponíveis no Brasil para tratar artrite reumatoide estão relacionados aqui. Então, temos 5 categorias de anti-TNF, de antagonistas do TNF-alfa, e o inibidor de células Bleu, que depleta as células B, o Abatacept, que atua na coestimulação dos linfócitos, e o Actemra, que é o tocilizumab contra a interleucina 6. Tirando o Kineret e a Actemra, que nunca foi comercializado no Brasil, porque ele é de aplicação diária, e isso já não agradaria a maioria dos pacientes que precisariam tomar uma injeção subcutânea por dia. Para tratar a artrite reumatoide, uma vez feito o diagnóstico, nós temos que imediatamente tratar sintomaticamente o paciente com anti-inflamatórios e corticoides e administrarmos as drogas modificadoras de atividade da doença por via oral. Esse tratamento deve ser feito por 3 a 6 meses. E se houver falha ou não se conseguir atingir o alvo terapêutico de remissão ou de baixa atividade, nós estamos autorizados a usar o primeiro biológico. Doutora, você não conseguiu? Estou conseguindo. E os estou aqui, a doutora Bel Pereira, falando sobre artrite reumatoide. Se não houver benefício nesse tratamento, tem, acho que, algum microfone aberto penetrando. Pessoal, peço a todos para desativarem os sons, por favor. Tratado com o primeiro semestre de biológico, se não conseguirmos o benefício, nós podemos usar nos 2 semestres seguintes o segundo ou o terceiro biológico. Isto foi desenvolvido em 2002 e é aceito hoje pelo nosso Ministério da Saúde e é a base do protocolo do tratamento da artrite reumatoide. E ele foi agora amplificado com a inclusão dos inibidores do sistema Janus-quinase, que tem, embora sejam sintéticos, eles podem ser utilizados numa equivalência de efeito como os biológicos. Então, o tratamento metotrexato por 3 a 6 meses, o primeiro biológicos em esquemas semestrais sucessivos. O objetivo é que em 4 semestres, então em 2 anos, se consiga a remissão da artrite reumatoide, porque aí se evita o potencial destrutivo dessa moléstia terrível. Por que o remédio é extremamente sofisticado e caro? Porque ele tem uma etapa inicial de desenvolvimento onde o nosso alvo terapêutico é apresentado para o sistema imune de um animal de laboratório e, com isto, é amplificado uma seleção de clones capazes de produzir esse remédio e prepara um banco mestre de células. Aí está o segredo da indústria farmacêutica. Este banco é caríssimo de ser mantido e é caríssimo de ser desenvolvido. Então, por isso, ele faz parte do segredo dessas indústrias.
A partir daí, desse microtubo, são colocados em tanques de fermentação ou bioreatores que vão, pouco a pouco, aumentando a quantidade produzida, de 125 para 10 litros, 125 ml para 10 litros, 50 litros, 500 litros, até chegar num bioreator de produção de 1 ou 2 toneladas. No final de um ciclo de produção de 60 dias, o que se consegue ver é a produção de milhares, de poucas milhares de drogas, de doses, melhor dizendo, deste produto. Isto é o elevado custo. O ciclo de produção varia de 25 a 60 dias e cada lote produz um pouco de milhares de doses. A diferença da química convencional, onde se sintetiza toneladas destes produtos. Resumindo o processo, o antígeno é apresentado a um animalzinho de laboratório, que é um camundongo. Extrai-se o baço desse animal depois de 14 a 21 dias e ele tem lá a célula de memória imunológica da imunidade inata que reconheceu o antígeno e produziu este clone de células. Este clone é apresentado, então, a uma célula de produção perpétua, que em geral são células de mieloma, que vão produzir indefinidamente este autoanticorpo obtido a partir da amostra inicial do camundongo. Esses clones são selecionados, purificados e, por fim, transformados no medicamento que é o imunobiológico. Os imunobiológicos que nós temos para artrite reumatoide são, então, contra o TNF-alfa, então temos 5 medicamentos disponíveis no Brasil, contra a interleucina 6, contra o fator de coestimulação da apresentação do antígeno para o linfócito e contra a célula B, o linfócito B, que vai depletar o estoque dessas células, tirando a memória imunológica. O TNF e as infecções é uma coisa importante de já começarmos a fazer o primeiro alerta. Ele é fundamental na manutenção e formação dos granulomas e faz parte da morte dos organismos intracelulares. Então, a principal doença que nós temos prevalente no mundo todo, que depende para que ela se mantenha sob controle com granulomas, é a tuberculose. Este tipo de medicação, logo de início, já gera uma preocupação, porque ao romper os granulomas, ele poderá liberar aquelas bactérias que estão vivas ainda dentro dos granulomas e desenvolver uma tuberculose que estava latente ou curada em tuberculose ativa novamente. O outro aspecto do anti-TNF-alfa, além das infecções, eles não podem ser usados em pacientes com insuficiência cardíaca tipo funcional 2 ou 3, não podem ser usados em doenças desmielinizantes ou convulsões sem diagnóstico de causa, nem na gestação e no aleitamento, e nem no paciente portador de neoplasias sólidas. E ele não pode ser usado concomitantemente com outros imunobiológicos. Esses são aspectos importantes a ser levados em consideração. A outra classe de medicação, que é o abatacept, ele atua na coestimulação dos linfócitos. A célula dendrítica inicial apresenta um antígeno para o linfócito primitivo através de uma sinapse celular, onde esses componentes de superfície passam o antígeno para dentro do linfócito primitivo e esse linfócito ativado é o estupim do processo inflamatório. Ao usarmos o medicamento abatacept, ele ocupa um espaço da sinapse da coestimulação e não vai ocorrer a estimulação do linfócito T e, com isso, não ocorre o início da doença. O abatacept é um remédio que tem um racional muito lógico porque trata as doenças nas fases mais iniciais. Hoje ele tem sido testado, inclusive, em outras doenças imunomediadas. O outro é o rituximab, que foi o remédio que tratou e curou praticamente o linfoma de células B. Hoje o cenário do tratamento do linfoma de células B é um cenário bastante otimista. Algumas celebridades do Brasil foram curadas com tratamento de linfoma, artistas da TV, tratados, e todos vocês sabem de quem nós estamos falando. Esse remédio, ao depletar o estoque de células B, tira a memória imunológica produtora dos autoanticorpos envolvidos nas doenças imunomediadas. Hoje, o rituximab representa para a gente quase que um coringa, entre aspas, da reumatologia.
ele pode ser utilizado em múltiplas indicações e tem um leque de aplicações extremamente variado. E o outro é o bloqueador do receptor da interleucina 6. No nível da parede celular, há um receptor para a interleucina 6 que, quando essa citocina chega na parede celular, ela produz uma sinalização de membrana clássica ou uma transsinalização. O produto desenvolvido contra este alvo, contra a interleucina 6, ao ser administrado por paciente, ocupa um espaço no receptor. A hora que a interleucina 6 chega, o lugar dela está ocupado. Com isso, ela não consegue fazer a ativação da sinalização de membrana clássica ou a transsinalização de membrana. Então, o tocilizumab também é um remédio hoje que tem muitas aplicações na artrite idiopática juvenil, nas vasculites do ANCA, do sistema ANCA dependente, principalmente o antigo doença de Wegener, arterite de células gigantes, arterite temporal, polimialgia reumática. Então, hoje é um remédio bastante utilizado na reumatologia. E agora um alerta que precisamos dar: as vacinas de vírus vivos atenuados. Não é? As vacinas de vírus vivos requerem uma interrupção do medicamento imunossupressor ou do medicamento imunomodulador por um período que nós chamamos de 2 meias-vida. Então, precisamos de uma interrupção, por exemplo, do infliximab de 18 dias, do etanercept de 10 dias, do golimumab 28 dias, para que se possa, então, administrar uma vacina de células vivas. Lembrar agora que, além da febre amarela, que sempre é uma preocupação no Brasil, essa vacina nova da dengue, a Qdenga, é uma vacina de vírus vivo atenuado. Os pacientes tomando os imunobiológicos terão que fazer essa interrupção temporária para poder submeter-se a esse tipo de vacinação. E o outro aspecto é para a realização de cirurgias. Como esses remédios podem produzir infecções ou podem levar, em alguns casos, deiscências de sutura e até perfurações de alça, tem que se tomar cuidado fazendo esses prazos de interrupção. Então, para o infliximab, quando ele é administrado a cada 4 semanas, você pula uma dose e faz na semana seguinte. Quando ele é administrado em 6 semanas, você pula uma dose e opera na 7ª semana. Quando ele é administrado em 8 semanas, você pula uma dose e opera na 9ª semana. E assim, para cada um deles, se segue esta sequência para a realização de cirurgias eletivas. A dificuldade fica sendo sempre a cirurgia de emergência, onde não se pode escolher esse prazo para operar os pacientes. Espero que o Matheus depois ensine a gente como se opera um cliente de doença inflamatória intestinal e que perfurou e estava tomando um desses imunobiológicos, né? E para falar um pouquinho, indo para a parte final da nossa parte, dos biosimilares. Comparativamente aos genéricos que existem na indústria química de indústria sintética, de produtos sintéticos, os biosimilares são produtos obtidos a partir da molécula inicial de um imunobiológico originador, como nós chamamos. Os processos de engenharia genética e de tecnologia recombinante isola, purifica e consegue fazer uma cópia daquele produto. Depois ele é obrigado a passar por etapas de desenvolvimento do medicamento que vão permitir a sua certificação. A diferença do remédio inovador, onde o custo é elevadíssimo de desenvolver um remédio que pode ter indicações múltiplas, como nós estamos falando aqui: artrite, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, psoríase artropática, espondiloartrites e outras doenças. O biosimilar é desenvolvido para uma única indicação. E uma vez reconhecido e certificado para esta única indicação, as autoridades de vigilância autorizam que esse remédio possa ser utilizado em todas as outras indicações. Então, se a certificação foi feita para artrite reumatoide e se prova que aquele remédio é eficaz, tal qual o originador, a partir daí ele pode ser pode ser aplicado nas espondiloartrites, na psoríase, na artrite psoriásica, nas doenças inflamatórias intestinais. Essa é uma preocupação dos médicos que sempre trabalhamos com os originadores e saber o que aconteceria na segurança com esse tipo de tratamento.
As nossas autoridades, o FDA americano, a EMA europeia e a Anvisa no Brasil, nos garante que podemos assinar embaixo o tratamento dos biosimilares, porque eles provaram para as agências que são efetivos e eficazes. E para terminar, falando dos remédios sintéticos que são voltados ao alvo, embora sejam da química convencional, os inibidores de JAKs representaram, nesses últimos 10 anos, um novo avanço, quase uma nova revolução no tratamento desses nossos grupos de doenças imunomediadas. O professor John Euchi não é o criador do remédio, mas ele entrou nesta etapa final dos estudos farmacológicos de certificação dos inibidores de JAK. Na parede celular, nós temos um receptor semelhante àquele da interleucina 6, que acabamos de mostrar, aquela representação artística, onde várias outras interleucinas, a 12, 23, o interferon, a interleucina 6, interleucina 7, o TNF-alfa, são integrados para o interior da célula e, através do sistema desse conjunto de 3 enzimas JAK, JAK1, 2 e 3 e a TIC2, ocorre um acoplamento e, a partir desse acoplamento, uma ativação desse sistema. Então, a citocina é introduzida dentro da célula, o sistema JAK pega energia do pirofosfato e do ATP e ativa a STAT ativada introduz no núcleo da célula aquela citocina que precisa ser produzida em grande quantidade. Ao inibirmos o sistema JAK, se interrompe, reduz de uma maneira muito interessante, muito intensa, a participação dessas citocinas no processo inflamatório. A família das JAKs, entretanto, é extremamente complexa. Ela é como se fosse uma árvore com troncos e ramos. Mais de 600 JAKs existem no nosso organismo. Quando nós usamos uma medicação que tem uma seletividade para uma parte dessa família, ele tem um efeito terapêutico mais previsível e menos eventos adversos. Quando usamos inibidores de JAK, que são pouco seletivos, ele pode estimular ou bloquear vários trechos da cadeia da árvore das JAKs e termos efeitos deletérios ou efeitos indesejados. Outras possibilidades de aplicação dos inibidores de JAK na alopecia, no vitiligo, nas uveites, na rejeição de transplantes, no tratamento da arteriosclerose enquanto uma doença inflamatória, na dermatite atópica, nas doenças autoinflamatórias, nas arterites de células gigantes e até nefropatia diabética, além dele ter um benefício em dor crônica. Então, vejam, só na área da dermato, além de psoríase, nós temos alopecia, vitiligo, dermatite atópica. Veja que benefício esses remédios deverão trazer para os próximos anos ou próximas décadas. Só para falar, então, desse efeito polifarmacológico do inibidor de JAK, ele vai ter, dentro desse efeito, o alvo terapêutico, isso vai nos dar o benefício clínico que desejamos. Porém, ao inibir também os outros sistemas, ele vai ter um efeito não terapêutico e esse é responsável pelo evento adverso. Também vindo lá da nomenclatura grega, por que se escolheu o inibidor de JAK? Porque se preferiu escolher o nome de Janus Quinase. O deus Janus, que é um deus da mitologia grega, é uma figura de 2 faces. Ele tem uma cabeça com 2 faces. Uma cabeça de um velho, como se olhasse para o passado, e uma cabeça de um moço, como se olhasse para o futuro. A ideia do acoplamento das 2 partes é isso: tentar evitar que aquela citocina que chega para o processo inflamatório deixe de ativar para as etapas seguintes. Então, esta é a figura do deus Janus, que é o deus de 2 faces. Eu estou terminando aqui, quase que rigorosamente no meu tempo pedido, mas vou deixar aqui os meus e-mails e o meu WhatsApp. Quem quiser ver algumas dessas imagens, porque a gente passou rapidamente em algumas delas, pode fazer um contato comigo e a gente compartilha ou a apresentação toda ou algumas dessas imagens. Muito obrigado. Abel, foi sensacional a sua fala. Realmente, os seus alunos são pessoas privilegiadas, porque por esse pouco tempo que nós tivemos com você, deu para perceber que realmente você tem o dom da didática, né? O dom de ensinar mesmo.
E agora eu Muito passo a obrigado. palavra para a nossa colega Andréia, doutora Andréia Castanheiro, para ela falar nesses 10 minutos que lhe cabe as indicações na especialidade de dermatologia e a sua prática clínica. Por favor, Andréia, muito obrigada por participar. Obrigada, professor. Vou precisar que os senhores compartilhem, para poder fazer o compartilhamento da minha. Ótimo. Agora ficou mais fácil, né? Depois da aula do professor Abel. Depois dessa aula, né, Andréia? Não, os 10 minutos vão até sobrar, né? E, na verdade, acho que era intencional mesmo, o professor já ia dar uma introdução perfeita, como ele sempre faz, do assunto, então acho que deixou todo mundo bem situado, fez um resumão de um assunto que é árduo, bem árduo, né? Que só vem. E acho que a minha ideia, então, é trazer o que a gente já tem desse tipo de tecnologia dentro da dermatologia. Então, minha apresentação é uma apresentação bem sucinta, né? E eu acho que, diante de tantas moléculas, fica complicado, e tantas opções, o professor mostrou algumas das nossas opções em dermatologia, mas tem outras já que a gente faz uso, inclusive. E aí eu trouxe 2 casos, que são casos interessantes, que eu acho até para depois a gente pode até discutir, aproveitar que tem o professor Abel e o Matheus junto, né? Porque mostrando que quem abriu as portas desse mundo para nós, dermatos, e para os gatos foram os reumas. E porque essas doenças compartilham essa fisiopatogenia. Então, muitas das vezes, a gente consegue tratar várias doenças com uma mesma droga, justamente por elas serem terapias-alvos específicas para aquela doença ou para aquelas doenças incomuns. Bom, deixa eu fazer o compartilhamento. Já está em modo apresentação? Sim. Então, tá bom. Então, obrigada pelo convite, a Adne, obrigada ao professor Abel, que fez a ponte entre nós, né? Fui e sou aluna ainda do professor, então é muito bom sempre estar dividindo o espaço com ele, né? Então, em relação à dermatologia, diante de tudo aquilo que o professor já falou, o que a gente tem? Olha só o que a gente tem de molécula que pode ser usada em dermatologia, né? Então, como eu já havia dito, os primeiros a gente herdou da reumato. Então, os anti-TNFs foram as drogas que inicialmente fizeram a mudança de várias doenças dermatológicas, em especial a psoríase, né? A psoríase foi a primeira molécula, a primeira doença contemplada com o uso desses medicamentos. E aí, quando a gente fala em tratamento de psoríase, a gente fala literalmente em 2 eras, que é a mesma história que o professor falou da artrite reumatoide. Então, é o tratamento da psoríase anterior ao biológico, aos anti-TNFs, e posterior aos biológicos, né? Então, realmente, quando a gente fala de eficácia e a gente fala de segurança, essas drogas realmente vieram para proporcionar a esses doentes a possibilidade de ter uma qualidade de vida, né, de conviver com uma doença que é crônica, mas com o menor impacto possível que ele possa vir a ter durante a sua vida, né? Então, essa foi a primeira era, e aí quando a gente olha na indicação, hoje a gente vê que as indicações, elas se sobrepõem a outras especialidades, e é isso que eu vou trazer para vocês. Depois dos anti-TNFs, né, então, adalimumab, o certolizumab, infliximab, o etanercept, que foram as primeiras drogas que a gente teve acesso para o tratamento da psoríase, a gente veio numa outra era, que é uma era que, para o dermatologista, ela foi muito mais significativa em segurança e em eficácia, que foi a era das anti-interleucinas. Então, são moléculas que têm a mesma ideia, né, o mesmo propósito dos anti-TNFs, mas aí elas iriam atuar não só no TNF, que é uma citocina um pouco mais abrangente, né, ela estaria atuando em várias etapas do processo inflamatório, mas sim especificamente naquelas citocinas que são as principais citocinas envolvidas na fisiopatogenia da doença.
Então, na psoríase, depois de estudos e a gente entendendo e compreendendo melhor essa parte imunológica, hoje a gente entende que na psoríase a principal via envolvida no desenvolvimento e na perpetuação da doença é a via da interleucina 23 de 17. Então, com a chegada de anticorpos, e na maior parte deles humano ou humanizados, né, porque hoje a gente quase não tem nem os quiméricos, né, fora o infliximab, a gente tem inclusive uma melhora e uma evolução na própria configuração desses medicamentos, e o que é importante é porque uma vez que você tem uma proteína que ela é mais parecida com as nossas proteínas, a imunogenicidade dela é menor. Então, a gente sabe que isso vai impactar em eficácia, em durabilidade do efeito da droga e diminuição de reações alérgicas, infusionais, enfim, né, que os efeitos colaterais que podem estar associados com uma proteína que não é própria do humano. Então, realmente, foi feita essa grande mudança. E aí, então, na sequência, a gente teve o ustekinumab, que é um anti-interleucina 12/23, seguido, então, das anti-interleucinas 17, especialmente a 17A, que é o que a gente entende como uma citocina envolvida na balança da pró-inflamação na psoríase, né? E aí, os estudos, como disse o professor, os originadores, eles acabam tendo estudos pivotais em todas as doenças para que eles sejam comprovados, para que o uso deles seja comprovado para aquela doença, né? Então, a posteriori, essas drogas tiveram aprovação em artrite psoriásica, algumas delas tiveram aprovação em doença inflamatória intestinal, tiveram aprovação em uveíte, né? E dentro da dermatologia ainda, a gente teve uma outra doença, que é uma doença super debilitante, que é a hidradenitis supurativa. Então, todas as drogas listadas aqui em preto são drogas que a gente tem disponível no Brasil. Algumas delas, inclusive, né, ou a grande maioria delas, com acesso tanto na rede privada quanto na rede pública, né? Então, é contemplado, a gente tem protocolos clínicos, terapêuticos, PCDTs, públicos que contemplam a possibilidade desses pacientes usarem esses medicamentos. Então, só para a gente exemplificar e ficar uma coisa mais, talvez, palatável, né? Depois de tanta teoria, é só para vocês terem uma ideia do quanto esses medicamentos podem mudar o curso de uma doença, né? Esse primeiro caso, na verdade, é uma paciente que ela já tem uma história de psoríase palmoplantar, aquela psoríase bem hiperqueratótica, com fissuras, que atrapalhava muito a deambulação, né, a rotina, as atividades corriqueiras da vida dela, né? Quando ela começou o tratamento com a gente já tinha alguns imunobiológicos disponíveis, mas o acesso não era uma coisa tão fácil, a gente ainda tinha só esse acesso mais facilitado para a reumatologia. Então, essa paciente fez todo o processo de tratamento que o nosso consenso brasileiro de psoríase indica, que é o uso de tópicos, seguidos dos sistêmicos, em especial a citretina, que é um retinóide e o metrexate fototerapia. Essa paciente ela ficou relativamente estável até mais ou menos o ano de 2022, só que ela começou a ter uma piora significativa dessa doença e comprometimento da qualidade de vida. Entre 2010 e 2022, ela acabou desenvolvendo uma doença inflamatória intestinal, que é a retocolite, que ela também ficou controlada inicialmente com o uso dos medicamentos convencionais para tratamento da doença inflamatória intestinal, acabou fazendo uso de um imunobiológico, que o Mati vai falar para vocês, que é o vedolizumab, em 2020, com controle significativo da doença. Porém, em outubro entre agosto e outubro de 23, o quadro cutâneo dela começou a ser a doença de pior desfecho naquele momento, né? Então, ela tinha a retocolite controlada com o vedolizumab, que não é uma droga
que ajudaria no tratamento da psoríase. E aí a gente sugeriu, então, ao colega Castro a possibilidade de troca por um imunobiológico que contemplasse as duas doenças. E foi o que nós fizemos, que foi o uso do infliximab. Para tristeza nossa, ela fez uma reação infusional logo na segunda aplicação, com um quadro de dispneia, um rush cutâneo, que contraindicava o uso do medicamento. E a gente acabou, então, tendo que suspender a droga, e como ela está relativamente controlada do quadro intestinal, nós optamos, então, a entrar agora para ela. Então, ela é hoje, né, está com melhora, porque está com corticoide de alta potência, está fazendo uso do metrexate, mas ainda com um quadro de uma qualidade de vida bem comprometida pela doença, então nós optamos para introduzir um outro imunobiológico que, de novo, vai contemplar as doenças, que é o ustekinumab, né? Então, essa é ela agora. Então, da LQI é um questionário de qualidade de vida que a gente faz. Então, para vocês terem uma ideia, quando ele é acima de 10, significa que o paciente tem um comprometimento muito significante na sua qualidade de vida por conta da doença. Então, isso já faz a gente olhar esse paciente de uma forma um pouco diferente. Então, está em screening para o uso de Stelara com esse ustekinumab, e aí a gente espera que ela mantenha o controle das duas doenças, então, com esse medicamento, já que é um medicamento que tem indicação para as duas doenças, tanto o domínio cutâneo quanto intestinal. O outro caso é uma paciente nossa que, na verdade, veio encaminhada com uma psoríase pustulosa palmoplantar, vinha de cadeira de rodas, porque ela tinha uma sacroileite diagnosticada. A cadeira de rodas, ela era pelo quadro articular e era também pelo quadro plantar, né, da própria psoríase, e já vinha em uso de medicamentos, inclusive desses modernos, né? Então, o anti-TNF, o etanercept, tendo falha, tanto da sacroileite quanto da psoríase, e o dalimumab também fazendo falha secundária à molécula. Existe o consenso, tanto de psoríase como de artrite psoriásica, entende, principalmente de artrite psoriásica, que a melhor droga para o tratamento do quadro articular é o anti-TNF. Mas quando o paciente tem um quadro cutâneo muito importante, a outra opção seria um anti-IL-17, e aí a gente tem algumas opções no Brasil, mas o que você tem de acesso, tanto privado quanto público, é o secukinumab. Essa paciente, então, a gente entrou com secukinumab, mas um dos efeitos colaterais que ele tem é a possibilidade de uma paciente que tenha a predisposição a desenvolver uma doença inflamatória intestinal de ela abrir um quadro. E foi o que aconteceu com essa paciente, né? Logo depois do início das doses de ataque, ela deu entrada no Emílio Ribas com uma distensão abdominal significativa, com sangue nas fezes, acabou fazendo uma colonoscopia no momento e acabou se fechando, então, o diagnóstico de uma ileite, né, de uma retocolite. E aí, o que a gente faz? Bom, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, vamos ter que pensar numa droga que consiga fazer o controle das 3 doenças. E a gente tem uma droga disponível que contempla as 3 doenças, hoje a gente tem mais do que uma, inclusive, que é o anti-interleucina 12/23, que é o ustekinumab. Então, essa paciente hoje é o quadro dela, depois da introdução do ustekinumab, com controle do quadro articular, com controle do quadro cutâneo e com controle do quadro intestinal, né? Então, eu acho que essa é a ideia de trazer que essas drogas realmente elas mudaram o curso de muitas das doenças imunomediadas crônicas, né? Trouxeram um perfil de segurança muito mais significativo e mostrou, né, para a gente, nos fez aprender que muitas das vezes elas se interpõem, então, em que as especialidades, muitas das vezes, vão ter que se conversar. E esse é o futuro, né? A gente está diante de uma mudança
do tratamento farmacológico, onde realmente essas terapias, elas vão ser muito mais frequentes, né? E, assim, a gente espera, inclusive com os biosimilares, muito mais acessíveis, inclusive. Então, acho que a ideia era mais trazer um pouquinho dessa vivência, né, Ariadne? Não sei se é Isso. muito difícil falar alguma coisa depois do professor Abel, mas acho que a ideia era só para trazer um pouco do quanto elas estão dentro da dermatologia, estão em outras especialidades, e qualquer que seja a especialidade, a gente vai se deparar com um paciente que vai estar fazendo uso desses medicamentos, então é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento, né? Para poder também não olhar ele como um bicho de sete cabeças e ver que muitas das vezes ele só vai agregar no tratamento e não Com prejudicar. certeza. Te agradeço, viu, André, pela seu posicionamento, seus esclarecimentos que realmente foram muito úteis e veio somar aí a fala do Dr. Abel. E agora, então, eu passo a palavra para o Matheus, para ele falar um pouquinho da experiência dele na área de doenças inflamatórias intestinais e da sua prática clínica. Matheus, por favor. Obrigado, Ariadne. Obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade de estar junto aí com dois mestres que são o Abel. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá dando para ouvir? Tá ótimo. Tá, o Abel e a Andrea, né? Eu já tive a oportunidade de estar com os dois aí em eventos e realmente a didática não só do Abel, mas da Andrea também é impressionante. São dois ótimos professores, né? E realmente falar que a doença inflamatória só evoluiu por conta da reumatologia. Isso é um fato inegável, né? Sem os avanços que a reumato trouxe para as doenças autoimunes, a gente não estaria ainda usando sulfasalazina e mesalazina para doença inflamatória e os corticoides, que realmente foram importantes na década de 50, mas que a gente precisava de coisas novas e a reumato que trouxe, né? Eu fiz uma abordagem um pouco diferente. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui, diz que eu não tenho a autorização ali para compartilhar a tela. Ué, para mim tá liberado. Dri, você consegue Anfitrião, ajudar? anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Está escrito aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu não Deixa eu só ver se eu... Acho que algumas características do que a gente trata na doença inflamatória intestinal, elas são um pouco diferentes, talvez, da artrite das doenças dermatológicas, da psoríase, da artrite psoriática, e o que faz com que a gente tenha, às vezes, uma conduta um pouquinho diferente, até dosagens diferentes nos tratamentos que a gente compartilha com as outras especialidades. Continua não permitindo, Uri. Dri, na minha parte aqui tá tudo liberado. Você olha aí, por favor. Abel, pede para Adriana, por favor, ver o que está acontecendo com a liberação do Matheus. Agora liberou, só um pouquinho, Liberou? tá? Beleza. Liberou. Deixa eu só achar aqui. Tá. Deu certo aí? Ainda não estamos vendo. Estou vendo sua tela aí. Tá. Para mim tá a tela inteira aqui. E diz que eu estou compartilhando a tela aqui. Ainda não está. Eu estou vendo as suas vários arquivos que você tem. Tá.
E agora, Ariadne? Não, eu estou vendo vários itens, APM imunobiológico, slide deck, caso clínico 3. Tá. Ah, deixa eu ver aqui. Tenta abrir esse arquivo aí, acho que deve ser o APM imunobiológico, né? Onde que está aparecendo para você isso? O primeiro item. Do desktop aqui não, né? Espera aí. Está aparecendo para mim uma tela sua onde tem vários itens. E aí o primeiro item Sim, é APM imunobiológicos, mais para sim. cima. Esse aí. Não abriu ainda? Ainda não. Para mim está aberto aqui na tela. Para você está aberto? Tá. Aí, agora foi. Graças a Deus. Tá bom. Agora foi. Então tá bom. Potenciais conflitos de interesse. Só para trazer uma introdução, que eu não sabia exatamente se todos os participantes eram afeitos às doenças inflamatórias intestinais, né? Então, lembrar que são doenças de alto impacto, são transtornos crônicos e recidivantes, com uma fisiopatologia multifatorial e que tem uma carga substancial tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde pelo custo de... Espera aí. Consigo mudar a tela aqui agora. Agora foi? Foi. Foi. Então, essa patogenia multifatorial, genética, ambiental, que a gente sabe que o ambiente, com a alteração de dieta, tabagismo, medicamentos, uso de antibióticos, alteração da microbiota, talvez tenham sido os grandes fatores para alterar a incidência e a prevalência de doenças inflamatórias intestinais. Lembrar que a retocolite é uma doença, que a gente vê aqui do lado direito da tela, uma doença mais contínua, mais da mucosa, principalmente da mucosa, um pouco de submucosa, que começa normalmente no reto, mas pode se estender por todo o cólon, para a pancolite, enquanto que a doença de Crohn é uma doença mais salteada, pode atingir o cólon, áreas de delgado até estômago e esôfago, em casos mais raros. E na doença de Crohn, a gente tem áreas de tecido normal. A inflamação costuma acometer todas as camadas, não só a mucosa, mas também a submucosa, a serosa e o mesentério. E nas biópsias, a gente tem uma diferença aí que a gente encontra muitas vezes, ou em algumas vezes, o granuloma nas biópsias de doença de Crohn, enquanto que na retocolite a gente não encontra. E a abordagem terapêutica que se usava, né, na doença inflamatória é o que a gente chama dessa pirâmide de tratamento, que a gente começava com 5-As ou com antibióticos, e esses pacientes recebiam um corticoide, posteriormente um corticoide de ação mais tópica para o intestino, a budesonida, que hoje já não está mais no mercado no Brasil, a prescrição de imunossupressores para a gente, mais comumente a azatioprina e a 6-mercaptopurina, depois a terapia biológica e, por último, a cirurgia. E existe aquela abordagem um pouco mais, digamos assim, um pouco mais agressiva para o paciente mais grave, onde às vezes até a cirurgia pode ser uma primeira opção, mas o paciente pode internar num estado grave e precisar de uma terapia biológica logo no início do tratamento, mesmo sem ter testado outras falhas. O que a gente aprendeu com o passar do tempo é que os derivados de 5-As, os 5-aminosalicilato, eles não têm uma ação na doença de Crohn, praticamente é uma ação muito periférica, a gente não usa mais derivados de 5-ASA para a doença de Crohn, mas continua utilizando para a retocolite. Alguns tratamentos que a gente tem para a doença inflamatória, que a gente usa na falha da terapia convencional, moderada grave, são os anti-TNFs, que o professor Abel já colocou, e a André também. O infliximab foi o primeiro deles, que no Brasil começou em 2000 a ser utilizado, depois o adalimumab com uma resposta melhor na doença de Crohn do que na retocolite, e o infliximab funcionando bem nas duas.
Certolizumab foi trazido para a doença de Crohn, mas com resultados inferiores aos outros biológicos. E, por último, chegou no Brasil o golimumab, que não é uma droga nova, já estava fora do Brasil há muito tempo, mas no Brasil chegou, se eu não me engano, foi 2020 ou 2021, só para retocolite. Como a dermato, a gente também utiliza bastante anti-interleucina 12 e 23. O ustekinumab foi lançado em 2018 para a doença de Crohn e, posteriormente, com bons resultados também na retocolite. Infelizmente, André, a gente ainda não teve a liberação do risankizumab nem do guselkumab, que são drogas que vocês, a dermato, já estão usando há muito tempo, que são a anti-interleucina 23. E os trabalhos head-to-head que comparam hoje as interleucinas 23 com o ustekinumab, parece que existe uma superioridade, tanto na doença de Crohn quanto da retocolite, de só bloquear a interleucina 23 e não as duas, né? Não a 12 e 23. Parece que o bloqueio mais intenso da interleucina 23 traz um resultado melhor. As antiintegrinas, que são uma droga de uso exclusivo aí da doença inflamatória intestinal, elas são uma droga do ponto de vista de pensamento muito inteligentes, porque elas bloqueiam as integrinas alfa-4 beta-7, que são exclusivas da mucosa intestinal. Com isso, você impede a migração das citocinas para dentro da submucosa, dos vasos, gerando a doença autoimune. Então, o vedolizumab tem uma ação interessante, mas praticamente só em mucosa. Então, a gente não tem como usar associado ele para doença reumatológica ou para doença dermatológica. E os inibidores de JAK, que o tofacitinib, para a gente, foi uma droga que foi lançada muito próximo ali do começo da pandemia, e o pessoal ficou com medo de usar, não sabia o efeito que poderia ter o tofacitinib numa infecção viral, como foi o Covid, e tinha a questão também de uma incidência maior de herpes zoster, de uma incidência maior de tromboembolismo. Então, foi uma droga que ficou um pouco esquecida, mas que tem uma eficácia excelente na retocolite ulcerativa. Recentemente, agora em março, lançaram o upadacitinib, aprovaram o upadacitinib, o lançamento foi aprovado em fevereiro, e o lançamento da molécula vai ser feito agora pela AbbVie em março para retocolite ulcerativa e depois para a doença de Crohn, com resultados também muito animadores. Para a doença de Crohn vai ser uma novidade, porque a gente não tem anti-JAK para a doença de Crohn. Para a retocolite a gente já tem, mas para a doença de Crohn, não. Parece ser um anti-JAK um pouco mais seletivo, então pode ser com um pouco menos de efeito colateral do ponto de vista de infecção. Atualmente, com a presença da vacina do Shingrix no Brasil, que é a vacina de vírus morto, né, para herpes zoster, a gente tem vacinado todos os pacientes que vão começar a terapia biológica precocemente com essa vacina. Ela tem um custo razoavelmente elevado, mas se conseguir diminuir a incidência do herpes zoster já é uma coisa muito importante. E aí, como você escolhe a droga que você vai usar para esse paciente com doença inflamatória? Então, tem a experiência clínica do médico, né, aquilo que ele já está acostumado a usar, como prescrever, como fazer. Tem a preferência do paciente, que já foi colocado também. Tem paciente que não quer uma medicação endovenosa, prefere uma medicação subcutânea, não quer nenhuma droga injetável, prefere via oral. A questão posológica, o conforto posológico, por exemplo, a gente tem o ustekinumab, o Stelara, a anti-interleucina 12 e 23, que você aplica uma dose endovenosa inicial e depois, isso para a gente, né? Para o pessoal da gastro. E depois você faz uma aplicação subcutânea a cada 8 semanas, então tem um conforto muito grande para o paciente. Quando você tem um doente internado grave, você precisa de um rápido início de ação, então a gente acaba usando os anti-TNFs, principalmente o infliximab. Questão do perfil de segurança, o que tem menos risco de infecção, zonas endêmicas para tuberculose. Então, tem alguns cuidados, a gente tenta fazer o IGRA para pesquisa de tuberculose latente desses pacientes. Saber o acesso, por exemplo, o acesso hoje nos serviços de saúde privados, a gente tem acesso praticamente a todos os medicamentos, mas no SUS, para a doença de Crohn, a gente só tinha anti-TNF até então, a gente só tinha praticamente o infliximab, o adalimumab, o certolizumab, e agora o ustekinumab, que é o 1223, a interleucina 1223, foi aprovada para a doença de Crohn falhada. Para a retocolite, a gente também tem acesso ao infliximab, ao vedolizumab e ao anti-JAK. Então, nós não temos todas as drogas liberadas para todas as patologias e não temos acesso em todas pelo SUS. E a questão das manifestações extraintestinais comorbidades que a gente precisa usar
aquilo que a Andrea comentou, que é uma droga que vai atuar em todas as patologias. Então, só para finalizar, chamando a atenção que essas doenças inflamatórias são doenças muito graves, que têm um impacto muito grande, principalmente, obviamente, para o paciente, pacientes jovens que se manifestam com essas patologias, que estão no começo da sua atividade laboral, às vezes precisam abandonar o trabalho, causam depressão, alterações sociais, e lembrar que essas doenças elas evoluem. Então, esse paciente que começa com uma diarreia, depois com sangramento nas fezes, acaba evoluindo para perda da capacidade de absorção da mucosa, para estreitamento, para estenose do intestino, ele evolui com câncer eventualmente e precisa de cirurgia, às vezes mais de uma, para ser tratado. Então, esse é um paciente que eu trouxe para mostrar uma evolução ruim de uma retocolite. Esse é um enema opaco, um exame que a gente vê pouco agora, mas é um paciente que tinha retocolite mesmo, e mesmo a retocolite com áreas de estenose. A gente acha que só doença de Crohn causa estenose, mas a retocolite também causa. Então, um microcólon, um cólon que já não tem função absortiva, tá? O paciente foi encaminhado para a gente com uma hérnia para ileostômica, ele já tinha uma ileostomia prévia, e operamos ele, tiramos o cólon, o restante do cólon, mudamos a ileostomia de lugar. Então, uma doença que a gente consegue ver áreas de estenose. Então, esse paciente, com certeza, não foi tratado na época certa, perdeu o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, você trata tardiamente e já trata o paciente com complicação. A chance de resposta diminui muito. E aqui, a mesma coisa para a doença de Crohn, que é a doença inicia, a gente tem a janela de oportunidade no momento do diagnóstico, quando a doença é precoce, depois evolui com estenose, fístulas, abscessos e indicações cirúrgicas que vão se repetindo progressivamente. Então, aqui é um paciente que foi operado no nosso serviço com múltiplas estenoses. Cada QL desses é uma estenose. Então, o paciente que perdeu uma quantidade de intestino grande, que se não fizer um tratamento efetivo, vai continuar precisando de cirurgias, evoluindo para uma síndrome do intestino curto. Eu queria agradecer novamente, acho que colocar à disposição para poder discutir. Eu agradeço muito, Mateu. Como sempre, você tem muita clareza e muita facilidade para explicar e passar a mensagem. Então, realmente, hoje a gente teve aqui um privilégio de ter 3 colegas, 3 palestrantes que foram muito claros, muito didáticos e que realmente fizeram esse nosso tempo aí de atualização realmente bastante proveitoso. Eu só tenho que agradecer, lembrar que a aula está gravada e vai ficar disponível. Eu gostaria de abrir a pergunta, se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio, a câmera, fiquem à vontade. Posso fazer 2 comentários, Ariadne? À vontade, deve. Em relação aos 2 palestrantes, o que o Abel colocou, que para a gente é uma realidade um pouco diferente, a questão do uso de anti-TNF durante a gestação e durante a amamentação. Tá? Então, existia essa preocupação, isso vem sendo estudado há 25, 30 anos, e o que se vê é o seguinte, que para a doença inflamatória intestinal, que há de pior para o paciente, para a paciente que está gestante, é que ela tem atividade da doença. A paciente com atividade da doença tem anemia, tem emagrecimento, perda nutricional, não consegue alimentar o feto e acaba levando ao parto prematuro, levando a baixo peso, a prematuridade. E os trabalhos mostraram que existe uma boa segurança na manutenção dos anti-TNFs na gestação. Inicialmente, o conceito era manter até o 2º trimestre da gestação, mas por questão de prescrição, você, por exemplo, um paciente que usa adalimumab, o Mira, que usa a cada 14 dias subcutâneo, se você interrompe 3 meses antes do término da gestação, às vezes esse paciente vai evoluir com crise e atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então, a gente acaba mantendo o anti-TNF, às vezes, até quase o final da gestação, suspende 15 dias antes e volta 15 dias depois. Quando é infliximab, que é cada 8 semanas, a gente consegue programar a suspensão para um pouco antes do parto e depois voltar se a mãe estiver bem, se não tiver infecção. E relembrar a questão da vacinação de vírus vivo para essas crianças. Como esses anti-TNFs, eles passam pela placenta, existe o risco de, se você vacinar para BCG ou rotavírus, que são vacinas de vírus vivos, você pode contaminar a criança. Então, a gente pede para evitar a vacina de vírus vivos até 6 meses na pós-gestação. Então, mostrando que a gravidade aí é um fator que leva a gente a utilizar a droga
e já existem estudos de longo prazo. O estudo PIANA é um estudo que mostra evolução aí na gestação, não só com anti-TNF, mas com todos os biológicos. Então, deixa a gente bastante tranquilo. E a outra questão é a questão que a gente também veio aprendendo, Abel, que é a questão da cirurgia com o uso de biológico. A gente aprendeu que realmente não há interferência no resultado da cirurgia quando você tem o uso de biológico. Muitas vezes, obviamente, você fez o questionamento de um paciente com perfuração, a própria gravidade do quadro, a infecção naquele momento é o maior fator de risco para esse paciente. E a outra questão é o uso de corticoide. O corticoide se mostrou o maior fator de risco para a complicação pós-operatória, tanto infecciosa como fístulas de anastomose. Então, o corticoide é uma coisa que a gente tem um pouco mais de receio. Com relação aos biológicos, a gente não suspende mais para operar também. E só vou complementar um pouco. Na dermatologia, se você pegar a psoríase, propriamente dita, ela é uma doença que 50% dos pacientes, das gestantes, elas melhoram durante a gravidez. Então, elas dificilmente vão ter uma crise. 25% pode ter um quadro pior. Porém, no puerpério, no pós-parto, elas podem vir apresentar um quadro, assim, às vezes até eritrodérmico, que é muito mais grave. Então, a gente, óbvio, que avalia a paciente e segue igual o Matheus falou. Mas lembrar que dentre os anti-TNFs que a gente comentou aqui, o professor Abel comentou, e que, na verdade, é contemplado, né, tem indicação para as 3 doenças principais que a gente está dizendo, que é o certolizumab, ele é o único medicamento aprovado em bula para gestante, porque justamente por ser peglado, a gente não tem transferência transplacentária. Então, ele é a única droga que, em bula, tem essa aprovação. A gente não vai ter um estudo, né, realmente para gestante, porque isso fere a ética, e, enfim, mas a experiência, a vivência que a gente tem ao longo dos anos é exatamente essa. Exceto o anti-TNF, que acho que você tem que partilhar com um neonatologista, se está na vigência ou não, se tem a meia-vida da droga, porque muitas das vezes é esse manejo que a gente faz mesmo, na hora de vacinar o RM. Em termos de malformação, ou algum problema mais grave para a criança, para o feto, ao longo tempo, né, de convivência, a gente não vê grandes relatos na literatura. E em relação à cirurgia, apesar da psoríase a gente não ser um problema, a hidradeniite supurativa é uma doença que ela é muito parecida com a doença inflamatória intestinal, né? E é uma doença que o quadro inflamatório seja às vezes é 4 vezes maior do que o que é a psoríase. E tem estudos, né? Um estudo Sharp até, que foi a AbbVie que fez, que é você operar esses pacientes na vigência do imunobiológico. E o que o estudo concluiu é que você reduzindo o processo inflamatório, você tem um maior controle da doença. Então, você tem um melhor desfecho, né? Ao contrário do que a gente pensava, vamos aumentar o risco de infecção, tal. Muito pelo contrário, você acaba tendo uma doença um pouco mais controlada do ponto de vista clínico, então você tem um desfecho cirúrgico melhor. Exatamente, é o que a gente faz na doença perianal, viu, André? É a mesma coisa que se parece muito com a hidradeniite. Você pode tratar um ou outro primeiro, mas o biológico associado à cirurgia é o que resolve o problema do paciente, não é um ou outro, né? São os dois juntos. E realmente o biológico tem importância, porque senão vai continuar inflamando aquela região, né, se você não fizer nada. A outra questão só que eu queria colocar para o André é a questão do secukinumab, né, André? Da anti-interleucina 17, né? A anti-interleucina 17 foi uma droga que foi testada para doença inflamatória intestinal com resultados realmente negativos, né? Parece que assim existiu uma expectativa de melhora da doença inflamatória, mas ela piorou com o uso da anti-interleucina 17. E aí o que o André comentou, que apesar de ser um surgimento raro, mas às vezes o bloqueio da interleucina 17 faz exacerbar ou manifestar uma doença inflamatória intestinal. Então, o paciente que tem uma história familiar, ou o paciente que já tem diarreia previamente, não foi investigado, às vezes precisa ser investigado antes da prescrição desse tipo de remédio, porque pode ser que ele até já tenha doença inflamatória, mas ela vai se manifestar de forma mais intensa depois. Exato.
Excelente. O risankizumab, acho que teve aprovação na Anvisa para Crohn, agora no final do ano, que acho que ainda não precificou Não está no mercado, não não está tem no liberação mercado do ainda. mercado ainda. Nem no mercado privado a gente não tem o risankizumab e os resultados parecem ser muito interessantes, sabe? Eu acho que assim, a gente como dermatologista, né, a gente está até entre colegas, mas todo mundo sabe que fala que dermatologista não é médico, né, que se você vai muito profundo até... Mas essas doenças imunomediadas, eu acho que elas trouxeram, inclusive para a nossa especialidade, um pouco mais de credibilidade, né? E a pele, ela é um órgão muito visível. Então, a gente, ao longo do tempo, aprendeu a fazer triagem de domínio articular, a gente está aprendendo a fazer triagem de doença inflamatória intestinal, porque a psoríase propriamente dita é uma doença que eu falo que o paciente ele experimenta o céu e o inferno sem grandes problemas, né? Ele fica muito ruim, mas ele fica totalmente bom. As outras doenças, eu brinco que elas são um pouco esquizofrênicas, né? Quer dizer, cada curso que você tem, uma sequela fica. Então, isso para a gente, assim, a gente tem um treinamento diário de aluno, de residente, da importância de a gente olhar esse paciente como um todo e encaminhar ele para o especialista justamente para a gente não perder a janela de oportunidade, como a Gil falou, que o Abel, né, fala. Então, acho que isso é bem interessante. E, eu sou dermato, tenho experiência com esses medicamentos desde 2006, o professor Abel, eu acho antes disso também, mas mais importante do que nós que estamos vivenciando o tratamento das nossas doenças com esses medicamentos é o clínico geral entender disso e ele ter consciência do que a gente está dessas doenças, da importância delas, quando a gente fala em qualidade de vida, né, do paciente, efeito cumulativo, e que ele possa, se não se sentir à vontade de tratar, porque acho que a gente, né, mas pelo menos encaminhar para esse especialista para a gente poder diminuir a jornada desse paciente. Né? Isso, e para realmente não perder a janela, né? Não perder o momento ideal, não perder o timing de iniciar o tratamento e chegar, por exemplo, como as imagens lá que o Matheus mostrou, que são pacientes que perderam totalmente a oportunidade de serem tratados no momento correto, né? Eu queria fazer só uma pergunta. Pode? Desculpe, Rosana, não, pode Imagina. falar. Parabéns Eu já falei para vocês bastante. três. As aulas foram excelentes, muito boas mesmo. Atualmente nós temos alguns biológicos liberados para dermatite atópica, né? Entre eles inibidor de JAK. E como vocês comentaram, são medicamentos que a gente tem que tomar cuidado com relação a possíveis infecções. E como o Matheus comentou, que vocês estão vacinando todos os pacientes para herpes zoster, mesmo aqueles abaixo de 50 anos? Sim. Todos. Todos? Todos que podem pagar a vacina, quer dizer, Sim, sim. sim. Então, mas eu proponho para todos porque realmente a gente pega às vezes doente muito sequelado pelo herpes zoster, né? Dependendo de onde atinge o herpes zoster, né? Uhum. Ótimo. Obrigada. Essa A Nadia Lara experiência queria fazer uma pergunta. eu tenho também essa experiência com zoster, mas eu não vi nenhum caso grave de zoster, né? Tomando o tofacitinib, nenhum caso grave, mas acontece e é mais do que na população ao acaso. O outro Sim. aspecto interessante em relação aos comentários que a gente ouviu, referente aos biológicos injetáveis. Eu terminei minha aula nesse final de semana, preparei para passar aqui para a Adriana e para a Ariadne, e hoje chegou uma mensagem de um desses sites de inovações que a Janssen está terminando um estudo fase 2 de um imunobiológico por via oral. Sim. Essa talvez venha a ser a próxima revolução dos próximos 4 ou 5 anos. Então vou dar um spoiler, hein, professor? A gente está com esse protocolo fase 3 lá na faculdade. Você já está trabalhando com isso? A gente então. é um anti-interleucina 23 da Janssen, a molécula ainda não tem nome, tem aqueles tem um número, está ainda naquele número. E é de uso oral. Né? Mas foi publicado no New England o estudo já de fase 2. Fase 2. Então já está entrando nessa etapa aí, tá bom? Que ótimo. Quem quer fazer uma pergunta? A Nadia agora? Lara queria fazer uma pergunta.
Então, é na sequência do que a Rosana falou, tá pensando nisso. Além da profilaxia em relação a herpes zoster, vocês fazem também profilaxia antibacteriana para pneumococo, alguma coisa assim? Porque na nossa área a gente tem visto muito também infecção por pneumo e também em relação a imunoglobulina, se existem nesses pacientes alguma deficiência de imunoglobulina. Pacientes que fazem uso desses tipos de imunobiológico. A gente está acostumado com uma bitera, né, com drogas que a gente sabe que podem diminuir a imunoglobulina. E, por exemplo, na própria leucemia linfóide crônica, a própria doença já leva a uma deficiência de imunoglobulina. Então, eu queria saber se é só herpes zoster ou se tem algum outro tipo de profilaxia. O mais importante para a gente... Desculpa. Pode falar, depois eu Não, eu só ia partilho. falar que eu acho que o mais importante é na triagem a tuberculose latente, que é uma coisa que a gente viu muito com anti-TNF, com infliximab e adalimumab. Eu não tenho visto infecção exacerbada por pneumococos, isso não. E a questão do herpes zoster, que é uma questão mais recente, porque a gente não tinha nem vacina disponível, né? Então, até algum tempo atrás, eu acho que isso mudou. Mas, principalmente para a gente, hepatite B, saber se o paciente já tem a vacina de hepatite B, se ele tem imunidade, e a tuberculose. Acho que são O os dois ideal mais seria importantes. vacinar de tudo, seria o ideal. Mas como Sim. a questão que o próprio Matteo comentou, às vezes a gravidade do paciente é de tal ordem que você ou opera ou dá o imunobiológico antes de qualquer outra providência. Você Sim, não é tem verdade. tempo. Muitas vezes eu preciso usar um inibidor de JAK em alguém que não pôde fazer a vacina dos zoster. E a gente tem que começar. Né? O outro aspecto interessante que o Matteo comentou sobre o tofacitinib durante a epidemia, hoje o tofacitinib e o baricitinib são licenciados no Brasil para tratar a tempestade de citocinas do vírus SARS-CoV-2. Então, hoje, para tratar alguém com Covid em estado grave com doença inflamatória, há essa opção de usar esses dois inibidores de JAK. Eu acho que... Não, pode falar. A gente, às vezes, faz dos imunobiológicos, até das pequenas moléculas, um monstro, né? Como se, apesar de eles serem caracterizados como imunossupressores, eles não têm um comportamento de tanta imunossupressão quanto os imunossupressores que a gente está habituado. Ciclosporina, azatioprina, enfim... corticoide. Né? Então, eles tendem a ser terapias mais alvo específicas. Então, elas tendem a ser mais seletivas, e aí é justamente isso que traz para a gente, a seletividade te traz eficácia e segurança. Dos imunobiológicos, assim, hoje, essas mais modernas, anti-interleucinas, tal, elas conseguem ainda ser mais seguras do que o anti-TNF. E para algumas doenças específicas são mais eficazes também. Então, quando a gente começou a trabalhar com anti-TNF, a preocupação maior era a tuberculose, ainda é, porque nós somos um país endêmico de TB, né? Então a gente não pode desconsiderar isso. Eu confesso que desde 2006 eu tive 3 casos de reativação de tuberculose, todos eles em uso de anti-TNF, nenhum com uso de anti-interleucina, e todos eles pacientes que no screening eles eram negativos. Então, isso fez com que a gente começasse a pensar como é que eu vou acompanhar esse paciente ao longo do tempo. Não é só a prevenção antes do uso, é como a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Em relação a infecções bacterianas, não vejo nada muito além do que a gente espera comparado com uma população geral, e mesmo um paciente com dermatite atópica, por exemplo, que já é um paciente propenso à doença infecciosa bacteriana, cutânea, viral, né, a gente não vê grande diferença. O zoster, sim, foi aventado na dermatologia mais com a chegada do dupilumab para a dermatite atópica, porque ele mexia nesse eixo do interferon, né? Mas, assim como nos pivotais, na vida real, a gente também não vê que esse é um número assombroso como a gente pensa. Claro, tudo que a gente puder fazer de profilaxia previamente, né? Então, o mundo ideal seria esse paciente estar lá com a carteirinha perfeita,
mas muitas das vezes a gente não consegue, por N motivos. Então, É verdade. a gente indica sim, mas não vou dizer que é uma condição para fazer. Acho que o screening mais importante de tudo aqui para o Brasil é realmente hepatite B, que eu acho que é bem relevante, principalmente os anti-TNFs, e tuberculose. Eu não sei se o professor Abel e o Matheus compartilham dessa opinião. Também, é isso. Eu, ao longo desses 22 anos de experiência com imunobiológicos, eu perdi 2 pacientes com tuberculose, né? Um estava com adalimumab e o outro estava com infliximab. É uma situação penosa, difícil, porque a gente faz o screening, né? Na hora que o paciente tem uma novidade, ele vai procurar outro médico, e o outro médico não liga o imunobiológico que ele toma. O paciente do adalimumab fez uma meningite tuberculosa, tá? E o infecto e os que cuidavam dele não perceberam a ligação. Felizmente, ele estava tão grave de saúde que ele parou de tomar o Mira, mas não conseguimos reverter a tempo. São situações bastante penosas. Perderam um paciente depois que estavam em remissão, quer dizer, eles estavam em remissão da artrite. A gente conseguiu o sucesso almejado para tratar a artrite e perdemos por tuberculose. É um drama isso. O ideal era que todos estivessem vacinados de tudo. E, embora a recomendação seja a triagem para tuberculose antes do tratamento, a cada ano é prudente fazer um raio-x de tórax. Não há uma carga radiativa de radioatividade tão grande ou tão somatória. Uma radiografia de tórax já ajuda bastante a avaliar esses pacientes, né? Uma triagem clínica, né? Fazer só um comentário a mais, que diferente, por exemplo, da dermato, André, a gente já conversou sobre isso também, que você consegue, às vezes, uma regressão de 90% das lesões, 80% das lesões. A gente tem 100%. A nossa taxa de remissão na doença inflamatória é de 30%, 40% com cada um desses imunobiológicos. Então, baseado nisso, já existe, é uma informação off-label, talvez, mas a gente já tem utilizado em alguns pacientes mais graves comboterapia de biológico. Existem estudos clínicos randomizados aí, fazendo associação, por exemplo, de guselkumab, que é uma anti-interleucina 23, com golimumab, que é um anti-TNF. Então, já tem estudo nesse sentido. Já tem estudo de vedolizumab com adalimumab, um anti-TNF com uma anti-integrina. Então, existem alguns estudos de comboterapia para ver se a gente consegue avançar nessa dificuldade que a gente tem na doença inflamatória de alcançar os bons resultados. Estou bem. Excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, frente ao adiantado da hora... Eu só queria comentar falaram aí da tuberculose, eu queria só comentar com vocês, né, especialmente com a Abel, que teve esse paciente que teve uma tuberculose grave. Eu tive um paciente de linfoma, de célula B, que fez uso de rituximab, e ele fez uma deficiência imunológica tão acentuada que ele acabou também morrendo de TB ganglionar, né? Então, são coisas que acontecem. Às vezes o rituximab, ele é uma droga diferente, né? Porque ele é um depletor de célula B. Isso. Esses outros que a gente está falando são Sim, terapias, alvo mais específico de citocina efetora. Sim. Ou de citocina moduladora, né? Então, o rituximab realmente... Mas o rituximab também é usado, né? Para pênfigo vulgar, tem né? off-label. É usado, É que depende da gravidade do quadro, não tem muito para onde correr, né? Então, assim, teve tuberculose, mas do jeito que estava a doença, sem infliximab, sem adalimumab, estaria talvez pior, né? Então... Em leucemia linfóide crônica, a gente tem usado também os anti-BTK e tem observado, assim, que esses pacientes também precisam de fazer profilaxia, né? Anti-BTK, né? Só antes da Ariadne encerrar, eu só queria fazer um agradecimento que eu estou vendo na lista dos presentes, muitos amigos, além da Nádia, o Xadi, o próprio Newton que está aí, a Olga, né? Célia Ramos, então são muitos amigos participando, é uma alegria ver a presença de todos aqui, além dos nossos 2 participantes, que a Andréia embelezou a nossa videoconferência e o Matheus mostrou bastante da experiência clínica que ele tem. Muito obrigado a vocês todos.
Realmente foi uma noite bastante proveitosa, que a gente poderia ficar aqui mais horas, né, discutindo, e que seria um prazer. E então eu só tenho que agradecer a todos, tá? Agradecer o professor Abel, falar que realmente foi um prazer e que essa seja a primeira de muitas, tá? Agradecer a Andréia, né? A Andréia eu ainda não conhecia, foi um prazer, e realmente você também tem o dom, né, do ensino, uma didática excelente, realmente foi muito bom, nos acrescentou bastante. O Matheus já é um velho conhecido, né? E como sempre ele consegue aí, trazer as informações com muita clareza e com muita prática, né? E a todos os colegas que puderam contribuir, a Nádia, a Rosana, todos que fizeram aí seus comentários, eu agradeço muito, agradeço a presença de todos os participantes, também vi muitos amigos aqui na lista de presentes. Queria dizer que a aula está gravada, então está sendo, depois pode ser disponibilizada, e se alguém quiser um material específico, o professor já disponibilizou, eu creio que a André e o Matheus também não teriam nenhum problema em disponibilizar. Agradeço a todos, tá? E o próximo mês nós já temos uma pauta também bastante interessante, que logo vai ser divulgada. E, mais uma vez, eu quero aqui, em nome da PM Santo André, em nome do nosso presidente, Nilton Takashima, de toda a diretoria, agradecer muito aos colegas Abel, André e Matheus e a todos os participantes. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Boa viu? noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau.